Olá pessoal, vamos então dar continuidade aí aos nossos assuntos de cálculo 2. Então agora a gente vai entrar num assunto que vão ter os mesmos conceitos das funções que a gente viu lá em cálculo 1, porém agora a gente vai trabalhar então com mais variáveis, tá? Bom, daremos ênfase às funções de duas ou três variáveis. A gente vai definir funções de modo geral para n variáveis, porém a gente vai ficar restrito ao estudo de duas ou três variáveis. Então a gente vai ver gráficos de funções de duas variáveis, tá? Ou seja, suas superfícies, as superfícies que esses gráficos geram. E aí depois a gente vai ver o assunto de curvas de nível também para funções de duas variáveis. Então, só para exemplificar aí, onde é que começa a aparecer uma situação em que eu tenho uma função de mais de uma variável, é se eu pensar no volume de um cilindro, né? Então, se eu tenho lá um cilindro, o seu volume, o seu volume é uma função ou uma regra que depende de duas variáveis, do raio da base e da altura. Aí eu tenho então aqui πr² h como sendo a sua expressão, tá? Observem que eu tenho duas variáveis, de modo que o volume dependa, então, depende dessas duas variáveis, e a resposta que a função me traz é um número real, tá? Essa aqui é um exemplo de uma função de duas variáveis. Então, nesse exemplo, a gente trabalha com pares ordenados. Observe que eu tenho aqui par ordenado como sendo as minhas variáveis, tá? E é um subconjunto do R2, né? Porque eu tenho par ordenado, então eu tenho R cartesiano R. Então a definição, seja A um conjunto no espaço n-dimensional, contido no Rn, isto é, elementos de A são n-tuplas ordenadas. Ou seja, eu tenho aqui de x1 até xn, n coordenadas para cada ponto do meu A. Se a cada ponto P do conjunto A gente associa um único elemento Z pertencente a R, então a gente tem uma função que a gente vai chamar de função de n variáveis reais. Observe que o A está contido no Rn e a resposta é um número real. O conjunto A é o domínio da função, tá? Quando eu usar, a gente vai usar mais essa notação aqui, ó. D igual a f de x1 até xn. A gente vai ficar com x1, x2, xy, xyz. A gente vai trabalhar mais com duas ou três variáveis. Quando eu denotar a minha função apenas por sua regra, o domínio dela vai ser o maior conjunto aonde a regra faz sentido. Por exemplo, aqui no volume, eu só denotei a regra. O volume é isso. Qual seria o domínio da função volume aqui do cilindro? O domínio, eu não tenho restrição nenhuma aqui, não é isso? Consequentemente, o domínio aqui é todo o conjunto R2, ou seja, o R cartesiano R, tá? Porque eu não tenho restrição nenhuma. Beleza? Então vamos ver uma série de exemplos aí para estudar o domínio de funções, tanto de duas quanto de três variáveis. E as suas representações gráficas. Observe que a minha função ela tem, neste caso aqui, duas variáveis. Então, o meu domínio é um subconjunto do R2. Então, se eu fosse representar isso graficamente, é no plano XY. Vamos lá. Seja A o conjunto de pontos do R2, tal que faça sentido a expressão z igual a raiz de 4 menos x² menos y². Expresse o conjunto A graficamente. Vamos lá. Vou trocar já por f xy como sendo 4 menos x² menos y². O conjunto A é o conjunto onde isso aqui faz sentido, essa raiz faz sentido. Para a raiz fazer sentido, a sua condição de existência, eu tenho que ter, então, 4 menos x² menos y² é maior ou igual que zero. Não é isso? Consequentemente, x² mais y² tem que ser menor ou igual que 4. Beleza. Agora eu quero representar essa região aqui no plano XY, que é o conjunto A que ele fala aqui.
Se fosse x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, a gente estaria com uma circunferência de raio 2, centrada na origem. Tudo bem? Porém, eu estou com x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4. Então, eu tenho uma região, é a região de dentro ou a região de fora? Neste caso, é fácil verificar, né? Que o meu conjunto A é toda a região de dentro, inclusive a circunferência, por causa do menor ou igual. Beleza? Então, aqui está o meu conjunto A. Se eu tivesse com x² mais y² menor do que 4, eu teria tracejado aqui a circunferência e ela não faz parte do conjunto. Tá? Por trás dessa expressão, a gente está dizendo o seguinte, ó, que a minha função f tem domínio o conjunto A e ela cai em R. Que a cada xy, vou colocar até assim, ó, A no R2, né? Que a cada xy, a minha função f de xy é a raiz 4 menos x² menos y². Pergunta: quem é que seria a imagem dessa função? A imagem dessa função. De modo geral, determinar a imagem de função não é uma tarefa simples, tá, gente? Porém, neste caso, a gente consegue fazer facilmente, porque eu estou dentro de uma raiz aqui, ó. Observe que eu consigo escrever isso aqui assim, ó. 4, coloco o menos em evidência e fica assim, ó. Fecha parênteses. Qual é o maior valor que a raiz assume, então? O maior valor que a raiz assume é quando x² mais y² for zero, porque daí eu não estou tirando ninguém do 4. E aí a raiz de 4, então, é 2. Eu sei que ela vai no máximo até 2. Lembrando que a imagem é um subconjunto da reta, hein? Qual é o menor valor que a raiz vai assumir? Quando x² mais y² for exatamente 4 e aí a raiz dá zero. Fica do 0 ao 2, meu intervalo que representa a imagem da função. E ela é zero exatamente quando eu estou com qualquer ponto aqui em cima da circunferência, né? Porque quando eu estou com qualquer ponto em cima da circunferência, meu x² mais y² vale exatamente 4. Beleza? Aqui está a representação, tudo que eu disse. Ah tá, se eu fosse representar analiticamente o domínio da função, a gente escreve assim, tá? Domínio da função z, ou domínio de f de xy, é xy em R2, tal que a desigualdade da condição de existência é satisfeita. Isso aqui é a representação analítica. Mais alguns exemplos. A tela aqui. F de xy, ln de x menos y. Vamos lá. F de xy igual ao ln de x menos y. Quem é a minha condição de existência? X menos y está dentro do argumento do ln, então tem que ser positivo. Beleza? Ou seja, x tem que ser maior do que y. Essa é a minha desigualdade da condição de existência. Domínio, então, se eu for representar analiticamente, são os pontos do R2, tal que x é maior do que y. Pronto. Mas eu quero a representação gráfica aqui no R2. No exemplo passado, foi fácil ver que eu estava dentro da circunferência. Agora, o que a gente faz aqui para determinar esse conjunto? Sempre a gente vai fazer isso. Troca x, troca a desigualdade pela igualdade. Então, x igual a y. X igual a y me gera aquela reta da identidade. Vou colocar tracejado. Por que eu vou colocar tracejado? Porque aqui é desigualdade estrita. E a questão que surge, né, é o x maior que y é a parte de cima ou a parte de baixo? O que a gente faz? Como é que a gente faz para encontrar qual é a região correta? A gente faz o seguinte. Pega um ponto que está aqui embaixo e testa a desigualdade. Vamos pôr o ponto 1, 0 aqui. Para x e y igual a 0. X é 1, y é 0. 1 é maior que 0. Pronto. Então eu sei que a região que eu quero está aqui embaixo. Então, aqui é
a minha região que representa o domínio da função. Observe que se eu testar qualquer ponto aqui, não vai satisfazer a desigualdade. E aqui está tracejado por causa do maior estrito. Ok? G de XYZ, eu tenho ali a outra expressão. Agora, eu tenho aqui uma função de 3 variáveis. G de XYZ é a raiz 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado menos z ao quadrado. Condição de existência, então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual que 16. Tá? Já fiz a conta ali. Isso aqui tem que ser maior ou igual que zero, não é isso? O que eu tenho aqui como sendo a minha condição de existência? Se eu trocar por igual, eu estou no R3 agora. Eu teria uma esfera de raio 4 centrada na origem. Então vai lá e desenha a esfera, quando eu troco pela igualdade. Beleza. Y, X, Z. Aqui fica fácil de novo, né? De identificar que eu estou com a parte toda de dentro da esfera e a casca, por causa do menor ou igual, tá? Se eu testasse um número, testa a origem, por exemplo, 0, 0, 0 satisfaz a desigualdade. Então é o que a gente chama aqui da esfera maciça, tá? Domínio da minha função é todo mundo lá dentro, não só a casca, beleza? Lembrando que minha função é de 3 variáveis, então o domínio é um subconjunto do R3, tá? Sempre tomar cuidado. Então aqui dentro é o domínio da minha função de 3 variáveis, é a G, né? É a F. Tranquilo? Nesse caso dava para determinar novamente a minha imagem, né, se eu quisesse. Quem é a imagem da função? O maior valor é quando XYZ for 0, então é 4. E o menor valor é quando for exatamente 16, que é quando eu estou em cima da casca no domínio. Então aqui, neste caso, fica fácil até determinar a imagem. G seria o intervalo 0, 4. Tá? Mas não vai ser nosso foco tanto não. Mais nos domínios, por enquanto, e depois nos gráficos, beleza? Aqui tem as soluções, tá? Para a gente confirmar, ó, a parte de baixo lá do exemplo anterior. E aqui dentro a esfera toda aí, maciça. E o último aí, represente graficamente o domínio da função dado por z igual a raiz de y menos x quadrado. Condição de existência, y menos x ao quadrado maior ou igual a zero. Ou seja, y maior ou igual que x ao quadrado. Essa é a minha condição de existência. Como é que eu represento graficamente? Vai lá, desenha o gráfico da igualdade x, y. Essa aqui é y igual a x ao quadrado. Preciso saber se a região que eu quero é essa ou essa aqui fora. O que eu faço? Testo um ponto de uma das duas regiões. Pega um ponto aqui, sei lá, o ponto 0, 1. O ponto 0, 1 é x igual a 0, y igual a 1. 1 maior ou igual que 0. Satisfaz. Consequentemente, a minha região que representa o domínio é todo mundo aqui dentro. Aqui está o domínio da minha função f. Lembrando que eu desenhei a linha contínua porque eu estou com maior ou igual. Quando eu estiver com maior estrito, eu desenharia um tracejado. Tá? Não esqueçam disso. Gráficos. Da mesma forma que no estudo das funções de uma variável, a noção de gráfico é muito importante no estudo de funções de várias variáveis. Vamos pensar no seguinte. Eu quero definir o que é o gráfico de uma função. Tá? A gente já viu para a função de uma variável.
A função de uma variável te gera um gráfico, que é uma curva, no R2, porque eu tenho os pontos da forma x no domínio, f de x, que cai no eixo y, beleza? Aqui, se eu pensar função de duas variáveis, pego xy e gero mais um ponto que é a f de xy. Gerou 3 coordenadas. Então eu caio no R3. Então funções de duas variáveis, gráfico no R3. Agora, se eu pegar uma função de 3 variáveis, eu vou gerar mais uma com a f de xyz, porém eu teria que representar isso dentro do R4, e a gente não consegue fazer isso. Consequentemente, a gente vai ficar restrito com desenhar gráficos com representação gráfica para funções de duas variáveis. E o que esses gráficos vão gerar, né? O que as funções vão gerar como gráfico? Vão gerar superfícies. Função de uma variável, eu gerava curvas. Função de duas variáveis, eu gero gráficos com superfícies. E aí é muito importante relembrar as equações das quádricas, das superfícies quádricas lá de geometria analítica. Beleza? Que a gente vai usar aqui. Então, a definição do gráfico é quando você pega o par xy no domínio da função e gera a terceira coordenada, que vai cair no R3, né? A f de xy. Essa é a definição do gráfico. E a notação é graph de f. Tá? Vamos esboçar aí dois gráficos. Mostre o gráfico da função f de xy como sendo 6 menos 3x menos 2y. Como é que eu esboço o gráfico? A gente vai trocar f por z, que é a coordenada, a terceira coordenada. E ela tem que satisfazer isso, né? Aí eu manipulo a equação de modo que eu entenda qual superfície essa equação me gera. Então eu tenho aqui, ó, 3x mais 2y mais z igual a 6. E isso aqui é uma equação de plano. Então eu já sei que isso é um plano. O gráfico é um plano. Como é que eu faço então para esboçar? Como é um plano, eu vou fazer interseção com os eixos, né? Então, olha lá, para x igual a zero e y igual a zero, eu encontro, a partir da equação, que z vale 6. Para y igual a zero e z igual a zero, eu encontro que o x vale, eu substituir 0, 0 lá, vai ficar 3x igual a 6, x vale 2. E para x igual a zero e z igual a zero, eu encontro que o y vale 3. Então, aqui estão os eixos, x, y, z. O que eu fiz aqui foi encontrar exatamente as interseções. Ó, o ponto 0, 0, 6 está no gráfico. 0, 0, 6 é aqui no eixo, quando z for 6. Aqui, o x vale 2, então aqui no eixo x, ele toca no 0, no 2, 0, 0. E aqui ele toca no 0, 3, 0. E aí eu traço aqui as retinhas para representar o plano. Então aqui está o meu plano gerado aí, ou seja, o gráfico da minha função. Observação, este plano não para aqui, hein? Ele vai embora para lá, vai embora para cá e vai embora para baixo. Por quê? Aqui eu só estou representando ele. Porque se eu pensar aqui, ó, na minha função, eu não tenho restrição nenhuma de domínio, não é? O domínio da minha função de duas variáveis é todo R2. Consequentemente, isso aqui vai continuar. E mais ainda, se eu perguntasse, qual é a equação dessa reta aqui, ó? A equação dessa reta é a interseção do plano com o plano xy. Ou seja, é só fazer z igual a zero aqui na equação. Então, quando eu faço z igual a zero na equação, eu tenho lá a reta 3x mais 2y igual a 6. Aqui, se eu quisesse a equação dessa reta, é só fazer x igual a zero. Aí x igual a zero, eu tenho a reta 2y mais z
igual a 6. E essa aqui, só fazer y igual a 0. Faço y igual a 0, eu tenho a reta 2y mais z igual a 6. Tudo bem? Então aí só mais informações aí a respeito do que está acontecendo no nosso esboço. Beleza? Tranquilo, né? Próximo. Esboce o gráfico da função f de xy, raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado. Bom, troca lá f de xy por z, que a coordenada z vai ser a f de xy, iguala com a regra. E aí encontra uma equação que você consiga determinar qual superfície é. Aqui, eleva ao quadrado os dois lados. Z quadrado é igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 9. Isso aqui me gera, ou seja, eu sei que isso aqui é a equação da esfera. Neste caso, centrada na origem de raio 3. Tudo bem? Tá bom. Aí eu vou lá e desenho, então, a esfera. X, Y, Z, raio 3, 3 e é 3. A minha pergunta é, a esfera é o gráfico dessa função? A resposta é não. Por que não? Primeiro, porque a esfera, ela como um todo, quebra a definição de função. Porque se eu pegar um ponto aqui, ó, traçar uma reta vertical, eu teria que este ponto aqui teria esta imagem e esta imagem. Ou seja, um ponto no domínio está me gerando mais de uma imagem. Então isso fura a definição de função. Por isso que eu tenho que olhar lá para a minha regra inicial. Se eu vier daqui para cá, apareceriam mais ou menos aqui. Porém, eu só tenho a parte positiva. Então isso aqui eu sei que o z é sempre maior ou igual que zero. Então, o gráfico da minha função é só o hemisfério norte aqui, é só a calota de cima. Então, o gráfico da minha função é só a parte de cima da esfera. Ok? Agora sim é o gráfico. Tá? Tomar cuidado, porque às vezes pode encontrar a equação para entender quem é a superfície, mas tem que olhar para as restrições. Se eu perguntasse quem é o domínio da minha função? Bom, o domínio da minha função seria lá 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado maior ou igual que zero, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 9. E onde que isso aparece aqui no esboço que eu fiz? Domínio, subconjunto do R2. Olha só, aqui está o domínio. No plano. Então aqui é o domínio da minha função. Ó. Todo mundo dentro da circunferência de raio 3. Então aqui está o domínio da minha f xy. Tudo bem? Isso que eu comentei da esfera já nos responde a pergunta seguinte ao exemplo. A pergunta seguinte ao exemplo é: dada uma superfície S no plano, ela sempre representa o gráfico de uma função z igual a f de xy? A resposta é não. Por que a resposta é não? Porque se eu tiver uma superfície, vou até pegar a esfera de novo. Se eu tiver uma superfície assim, no caso aqui é a esfera, foi o que a gente comentou, né? E eu traçar uma reta vertical nessa superfície e ela encontrar a superfície mais de uma vez, significa que existe um ponto no domínio da função que possui duas imagens.
Consequentemente, isso fura a definição de função. Por isso que nem toda superfície é gráfico de uma função de duas variáveis. Tá? Como era verdade também para curvas de uma variável. Se eu pegasse lá uma curva no plano XY, será que por trás dessa curva sempre tem uma função de uma variável? A resposta é não. Por quê? Eu tinha um ponto aqui, que era a imagem deste x0, ou seja, o x0 teria duas imagens, então fura a definição de função, é a mesma ideia. Beleza? Bom, então no vídeo seguinte a gente continua aí entrando no conceito de curvas de nível, funções de duas variáveis. As curvas de nível vão nos ajudar a entender mais o gráfico das funções. Até lá então.